Bom dia aos alunos do segundo ano do Centro de Ensino Colares Moreira. Tudo bem com vocês? Bem, gente, o assunto que nós estamos trabalhando está na página 111 do nosso livro didático, onde nós vamos aqui tratar o assunto de cromossomos eucariontes, tá? Então, ou seja, como que o DNA ele é mantido no interior do núcleo. Então, em seres procariontes, como as bactérias, as células contêm uma única molécula de DNA, geralmente circular e localizado no citoplasma. Okay? Já nos seres eucariontes, as moléculas de DNA elas são lineares, múltiplas, ou seja, várias, e encontra-se localizado onde? No interior do núcleo das células, E essa molécula ela vai estar associada a proteínas. Quando eu falei que nas células eucariontes são múltiplos cromossomos, nos seres humanos, por exemplo, nós temos 46 moléculas de DNA em cada célula. Na galinha, 78 e no camundongo, 40, ou seja, vai depender da espécie. Cada espécie vai ter o seu número de cromossomo. Então, o que nós vamos ver aqui na página 111 é a compactação do DNA e atividade nuclear. Então, nos seres humanos, ou nas células eucariontes, ou seja, nos seres eucariontes, cada molécula de DNA, ela contém milhões de nucleotídeos. Que nucleotídeos são esses? Na aula passada, nós vimos que a adenina, timina, guanina e citosina, que formam uma cadeia fina e muito longa. Se fosse possível, a gente esticar e alinhar uma molécula de DNA de uma célula humana, atingiria o comprimento de aproximadamente 2 metros. Então, como essas moléculas, elas podem estar dentro do núcleo, veja só. Então, ela tem que estar bem compactada, gente? Isso é possível porque as moléculas de DNA nos eucariontes apresentam diferentes graus de compactação ou condensação, de forma que o espaço que ocupa no núcleo é reduzido. Então, a compactação do DNA é obtida por associação com proteínas, e essas proteínas são do grupo estonas. Então, a molécula de DNA de uma célula tem o seu grau de condensação e atividade alterado de acordo com a fase em que se encontram no ciclo celular. E o que é o ciclo celular? É o período do momento em que uma célula surge até o momento que ela passa a se dividir, Então, isso é que é o ciclo celular. Do momento que surge uma célula até chegar o momento de divisão dessa célula. Na maior parte da vida da célula, os cromossomos se apresentam nos níveis mais baixos de compactação. Ou seja, no grande período do ciclo celular, os cromossomos eles não se encontram condensados, e sim descondensados. E o DNA está ativo, com altas taxas de transcrição. Então, o que é a transcrição? A transcrição é quando vai haver um processo em que o DNA vai ser transcrito em RNA, de modo que este RNA ele vai ser responsável pela produção de proteínas. Tá ok? Então, o conjunto de moléculas, ou seja, do DNA, com baixa compactação é chamada de cromatina. Vou mostrar aqui para vocês como é que é esse processo, tá? Tá no livro de vocês aqui. Olha só. Aqui eu tenho mostrando a compactação do DNA. Então, na primeira figura, eu tenho a dupla hélice. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na primeira figura, eu tenho a dupla hélice, ó. Aqui eu já tenho o nucleossomo, que esse nucleossomo é justamente a associação com as proteínas,
Quando ela já está nessa compactação, que ela passa de 10 nanômetros para 30 nanômetros, ou seja, associada a várias proteínas, eu tenho o que eu chamo de solenoide. Aqui eu tenho o esqueleto proteico, e aí eu tenho o superenrolamento e, enfim, o cromossomo duplicado, tá? Então, ou seja, você está vendo um processo em que vai haver uma condensação do DNA, tá? Então, quando a célula se encontra no processo de divisão celular, as moléculas do DNA encontram-se altamente compactadas em forma de cromossomo, ou seja, quando a célula ela vai entrar em divisão celular, esses cromossomos eles passam a se compactar, se condensar, ou seja, ele passa de cromatina a cromossomo, e durante essa fase o DNA está praticamente inativo, com a taxa de transcrição muito baixa, e é o alto nível de condensação dos cromossomos que evita a ocorrência de quebras e perda do material genético. Isso é muito importante, né, no processo de segregação, ou seja, de separação para as células filhas durante a divisão celular. As partes de um cromossomo, página 112. Então, os cromossomos, para que os cromossomos eucariontes sejam duplicados e transmitidos fielmente de uma geração para outra, eles precisam ter 3 tipos de sequência especializada no DNA. Que sequências são essas? Vai ter a origem da replicação, o telômero e o centrômero. Bem, o que é a origem da replicação? Corresponde a uma sequência de nucleotídeos específicas da molécula de DNA que atua como local de ligação para as proteínas, que inicia o processo de replicação do DNA, ou seja, um local específico lá na molécula de DNA indicando o início da replicação, tá? Então, cromossomos bacterianos possuem uma única origem de replicação. E os cromossomos eucariontes, eles são maiores e lineares, então eles possuem muitas origens de replicação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho um cromossomo bacteriano circular em que possui uma única origem de replicação. Agora aqui eu tenho um cromossomo linear, onde mostra vários inícios de replicação. Então, isso é que é o início da replicação. Outro ponto específico é a questão dos telômeros. O que são os telômeros? Os telômeros correspondem à sequência de nucleotídeos específicos localizados nas extremidades dos cromossomos eucariontes, tá? Então, ele vai ficar em cima, nas extremidades dos cromossomos eucariontes. Esses trechos de DNA, qual é a importância? O que é que faz? Protege contra a degradação, é como ele fica na ponta. Então, na ponta iria haver a degradação. Então, ele evita a degradação, essa região de telômero. Cromossomos sem telômero, em pelo menos uma de suas extremidades, são altamente instáveis na célula, sendo rapidamente destruído. Daí a importância dos telômeros para os cromossomos. No entanto, a perda de DNA telomérico até um determinado nível não traz prejuízo direto e imediato às células, uma vez que ele é composto de longas sequências repetitivas e não contém informações para a produção de proteínas. O centrômero, gente, o que é o centrômero? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui eu tenho um cromossomo, tá? Então, gente, ó, o centrômero seria essa parte aqui, né? Corresponde também a uma sequência de nucleotídeos em molécula de DNA, na qual, durante a divisão celular, os cromossomos, eles vão se ligar a fibras aqui nessa região, as fibras do fuso, né? No momento em que os cromossomos, eles forem separados para as células filhas.
Cromossomos anômalos, sem centrômero, não se ligam às fibras do fuso e, portanto, não são corretamente segregados para as células filhas no processo de divisão, e isso é um problema. Ao microscópio, o centrômero apresenta o aspecto de uma constrição, ou seja, é um estrangulamento, né, que divide o cromossomo aí em duas partes, os chamados braços cromossômicos, que são esses aqui, ó, os braços cromossômicos. E aí a gente vai classificar os cromossomos de acordo com a posição do centrômero, tá? Então, se o centrômero ele estiver aqui no meio, localizado nessa região mediana, eu vou dizer que o cromossomo ele é metacêntrico. Se o centrômero, que é esse estrangulamento, está deslocado da região mediana, aqui um pouco deslocado para cima, né? A parte maior e uma parte menor é o braço curto e braço longo, mais longo é submetacêntrico. Se o centrômero ele se encontra muito próximo a uma das extremidades cromossômicas, ou aqui embaixo, né, com os dois braços de tamanho bem diferente, visivelmente bem diferente, esse cromossomo é denominado de acrocêntrico. E se o centrômero ele estiver na posição de cima, ele é classificado como telocêntrico, tá ok? É isso, gente.